Vamos se colocar de pé, estender as mãos para cá. Aleluia, glória a Deus. Querido Deus eterno Pai, aqui está a tua filha, meu Pai, está trazendo a palavra desta noite, meu Pai. Seja com ela, meu Pai. Coloca, meu Pai, palavras de fogo na boca dela, meu Pai, em nome de Jesus. E que cada palavra, meu Pai, venha de contra os nossos corações. E que o Senhor não permita, meu Pai, que essa palavra seja arrebatada do teu povo, da tua igreja. Blinda os ouvidos, a mente, meu Pai, da tua igreja, do teu povo, para que venha prestar atenção na palavra. Em nome de Jesus, é isso que te pedimos. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja capaz do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Sem mais demora, convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Ezequiel 33. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Santo, Santo Deus. Israel. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. A minha versão pode estar um pouquinho diferente dos irmãos, porque a minha versão é a AM, é a nova mensagem, é uma versão contemporânea, traduzida, mas a palavra do Senhor é aquela que se renova a cada dia. Ezequiel 33, a partir do versículo 1, que vai dizer o seguinte: a mensagem do Eterno veio a mim, filho do homem. Fale ao seu povo, diga a ele: se eu trouxer a guerra sobre esta terra e o povo escolher um dos seus cidadãos para a sentinela, e se a sentinela vir a guerra se aproximando e tocar a trombeta avisando o povo, e alguém ouvir o som da trombeta e a ignorar, e a guerra vir e o levar a culpa toda dele, ele ouviu o alarme e o ignorou, será culpado. Se ele o tivesse levado a sério, teria salvado a vida. Mas se a sentinela vir guerra chegando e não tocar a trombeta para avisar o povo, e a guerra chegar e tirar a vida de alguém, eu tornarei a sentinela responsável pelo sangue derramado de qualquer perverso desavisado. Você, filho do homem, é a sentinela. Aleluia. Fiz de você a sentinela de Israel. No momento em que você recebe uma mensagem minha, avise o povo. Se eu disser ao perverso, você está na rota da morte, e você não se manifestar e não avisar o perverso para que mude seu caminho, o perverso morrerá sem ser alertado dos seus pecados. Eu vos considerar você responsável pelo sangue dele. Mas se você avisar os perversos para que mude sua maneira de viver, e ele não o fizerem, morrerão nos seus pecados. Bem avisados, mas ao menos você salvará a sua vida. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. No meu título vai dizer: vocês são a sentinela. Porque Deus tem nos chamado para ser a sentinela desse mundo. O mundo já está em caos. As pessoas estão perdidas, estão com sede de Deus vivo, de uma água viva que não podem beber, uma água viva que elas não têm conhecimento, que muitos estão lá fora bebendo, se prostituindo, adulterando, mas sem conhecer aquele que salva, que cura e que liberta. E essa palavra dessa noite é uma meditação para mim e para você, porque o Senhor está nos
nos chamando, escolheu-nos para estar aqui esta noite, para ser a sentinela dele. Para que ser sentinela dele? Para que possamos salvar o máximo de almas possíveis, para que possamos ir lá fora e chamar aquelas pessoas que estão caídas, estão afastadas, para chamar, convencer, porque quem convence é o Espírito Santo, o homem do pecado e do juízo. Mas sentinela, por quê? Precisamos estar sempre em alertas, seja onde estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, o tempo todo vigiando. É o tempo todo prestando atenção no que o Espírito Santo está fazendo, o mover que Ele quer fazer, e Ele quer usar cada um de nós. Só que para que Ele use cada um de nós, precisamos estar em alerta o tempo todo. Precisamos estar em verdadeira oração, verdadeiro jejum, estar pautado na palavra dEle. Aleluia, glória a Deus. Em Salmos 24 vai dizer o seguinte: se o Eterno não tivesse nos socorrido, todos juntos agora Israel cantem. Se o Eterno não tivesse nos socorrido, quando todos foram contra nós, teríamos sido engolidos vivos por uma onda de violência, afogados pela enchente da ira, arrastados pela correnteza. Teríamos perdido a vida naquelas águas agitadas e violentas. Ó bendito seja o Eterno. Ele não foi embora, nem nos abandonou. Ele não nos deixou sem defesa, nem desamparados como um bebê abandonado. Mas nós voamos livres como pássaros para longe das armadilhas do caçador. O alpão deles foi quebrado. Somos livres para voar. O poderoso nome do Eterno é o nosso socorro, e o mesmo Eterno que fez o céu e a terra. Então aqui está dizendo que a palavra do Senhor é o nosso escudo e fortaleza bem presente. O Senhor é aquele que nos guarda, e Ele não tosquenejará, Ele não falhará nem de dia e nem falhará nem de noite. Podemos confiar no Deus que faz todas as coisas. Ele nos socorre, Ele nos dá alívio. Nesse mundo que vemos cada dia mais as pessoas, mais o amor se esfriando, os nossos parentes contra nós, a gente vê cada atrocidade que a gente fala: Jesus está voltando, está cada vez mais perto. As pessoas não estão preocupadas com o próximo, não está preocupado com o seu vizinho, não está preocupado com o seu esposo, esposa, não está preocupado com a dor do seu filho. Vemos cada dia mais mulheres gerando e jogando o seu filho fora. Eu fico tentando entender como elas conseguem sentir a dor do parto, sentir aquela criança mexer, sentir o desejo, sentir aquela criança cada dia se desenvolvendo para apenas no parto jogar a criança fora, sem se preocupar que ela vai morrer, sem se preocupar que se alguém vai adotar, se preocupar se um bicho vai comer. Elas não estão nem aí. Só que não podemos nos igualar a essas pessoas. Precisamos orar por elas, precisamos interceder pelas vidas delas, mas precisamos continuar com o nosso amor firme ao próximo. Aleluia, glória a Deus. Porque se o nosso amor se esfriar, o que estaremos fazendo aqui? Enchendo o banco? Jesus não nos chamou para encher banco. Jesus nos chamou para ser sentinelas. Sentinelas ao tempo todo. Orar pela tua família, orar pela tua casa, orar pela tua parentela, orar pelos teus filhos, esposo. Aleluia. O Senhor tem uma promessa para cada um de nós, mas precisamos plantar para que ela venha crescer. Aleluia. Em 1 João, aleluia, glória a Deus. 1 João 5, a partir do verso 4, vai dizer o seguinte: quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. Jesus, o Cristo divino, ele experimentou um nascimento que doa a vida e uma morte que mata a morte. Não apenas um nascimento físico, mas um nascimento batismal de seu ministério e de sua morte sacrificial. E em tudo isso o Espírito confirma a verdade, a realidade da presença de Deus no batismo e na crucificação de Jesus, tomando essa ocasião
vivas para nós. O testemunho é tríplice: o Espírito, o batismo e a crucificação, os três em perfeito acordo. Se darmos algum valor ao testemunho humano, nós sentiríamos muito mais seguros com o testemunho de Deus a respeito do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus confirma no íntimo do seu ser o testemunho de Deus. Quem se recusa a crer está chamando Deus de mentiroso, recusando-se a crer no testemunho do próprio Deus a respeito do seu Filho. Esta é a essência do testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Por isso, quem tem o Filho tem a vida. Quem rejeita o Filho, rejeita a vida. Então, se hoje estamos aqui, é porque aceitamos o Filho. Aceitamos ser parte de Deus. Aceitamos a ter comunhão com a mesa. Aceitamos renunciar a esse mundo que está tão bagunçado para servir aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. A palavra de Deus fala que no mundo teremos aflição, mas que tenhamos bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo, nós também venceríamos. Que seria fácil? Não seria fácil. As guerras vêm, as lutas vêm, a tempestade vem, mas em todo tempo Deus está conosco, segurando a nossa mão. Ainda que possamos estar com a fé fraca, triste, com aquele sofrimento no peito, achando que Deus não está te vendo, que Deus não está te atendendo, mas Ele muitas vezes está nos moldando para que a gente, quando receba a bênção, não perca. Aleluia. Para que a gente possa dar valor no pouco. Quando fala sobre o muito te colocarei, as pessoas acham, vou ter então muito dinheiro, vou ter uma casa própria. Não que isso não seja algo que Deus bote no nosso coração para almejar também. Mas quando fala teremos muito, é um vida espiritual com Deus. Teremos muito mais do Espírito Santo, teremos muito mais da palavra de Deus, teremos muito mais para renunciar. Porque precisamos o tempo todo nos renunciar. Porque somos falhos, somos pecadores, pecamos no falar, pecamos no agir. Só que para termos uma vida e uma comunhão com Deus, precisamos dessa renúncia, desse crescimento. Precisamos de cada dia mais ser colocado sobre o muito. Se temos uma armadura de bronze, precisamos buscar a armadura de prata. Se estivemos na armadura de prata, precisamos buscar a armadura de ouro. Se temos hoje o amor de Gálatas 5:22, precisamos buscar o resto, o amor próprio, todos estão ali, a alegria, a mansidão, temperança, paciência, gozo, felicidade. Assim como está escrito em Salmos 1, que vai dizer, bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz será. Se eu quero ser feliz nessa terra, eu preciso buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu preciso confiar que Ele vai fazer sobre a minha vida. Eu preciso confiar que Ele está agindo. Eu preciso crer que tudo que eu pedir em oração, no momento certo vai acontecer. Eu gosto muito de relógio de oração. Porque quando um está fraco, o outro ora. Quando o outro está fraco, o outro ora. Quando um não conseguiu acordar, o Espírito Santo levanta outro para acordar. Então o Senhor é aquele que vai testificando, vai ajudando. O Evangelho é assim. Às vezes passamos provações, estamos enfermos, mas nem assim deixamos de fazer a obra do Senhor. Porque Ele garante aquele que Ele se chamou. Ele capacita aquele que Ele está chamando. Ele quer erguer vários ministérios aqui nessa igreja. Mas para isso Ele o tempo todo está puxando a nossa orelha para a santidade e reverência. Ele quer que a gente troque as nossas vestes por umas vestes limpas, que a gente tire esse fardo que muitas vezes a gente pega para o nosso ombro achando que é muito peso. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o fardo dele é leve e seu jugo é suave. Se o jugo do Senhor é suave, por que estamos carregando essa cruz que não é nossa? Porque estamos arrastando esse peso que não é nosso. Precisamos deixar nos pés do Senhor. Precisamos crer que Ele está fazendo o impossível. Porque o Senhor é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Às vezes almejamos coisas muito grandes, queremos coisas muito para ontem. Mas o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Como está escrito em Colossenses 3. Existe um tempo debaixo do céu para todas as coisas. Então existe um tempo de nascer, existe um tempo de crescer, existe um tempo de correr, existe um tempo de andar. Então que hoje a gente possa andar
Se a gente ainda está engateando, que a gente engatie. Mas engatie no Senhor, confiando que Ele está levantando as nossas armaduras espirituais. Que Ele está pelejando por nós. Muitas vezes a gente fala, Senhor, não estou vendo resultado. Senhor, minha família não se converteu ainda. Eu falo porque hoje eu estou com uma batalha terrível. Porque a minha irmã veio morar de frente para mim. Ela é do mundo, mas eu creio que com os olhos espirituais, um dia ela vai entrar por essa porta e aceitar a Cristo como único suficiente Salvador. Se eu não crer, quem crerá? Eu já sou liberta, eu já sou transformada, eu já sou batizada, eu já estou fazendo a obra. Então, para a minha família crer também e fazer a obra, ela precisa ver alguém também fazendo. Já chamei ela, já conversei com ela, só que o Evangelho não é algo que você vai bater na pessoa e falar, vai ter que entrar. Não, você conversa. O Cristo é aquele que bate a porta. Se você abrir o coração, Ele entra e faz morada. Então eu conversei com ela, falei com ela, eu falei, Cristo não é emocionalismo, não é só você buscar quando você precisa, ou só buscar porque agora você não tem alguém do seu lado, ou não é só buscar porque agora você está separada. Não. Independente de você querer seu marido de volta ou não, pense que você está viva por um propósito. Teus filhos estão vivos por um propósito. Você acorda cada dia por um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós, mas precisamos estar pautados na palavra dele. É verdade, Jesus, obrigado. Porque não adianta só falar as maravilhas foi Deus que fez. As tempestades é o diabo. Nem tudo é o diabo que a gente passa dentro da nossa casa. Muitas vezes Deus está deixando a aprovação para você passar, para que você continue do lado dele. Porque não adianta a gente ser crentes apenas quando está tudo bem. Mas quando vai tudo mal, ainda sou crente? Quando ainda as coisas estão um furacão dentro de casa, eu ainda vou dar glória a Deus? Vou devolver toda a honra e toda a glória que Ele merece? Aquela mulher do fluxo de sangue passou 18 anos, com aquele fluxo de sangue. Só que ela creu. Ela creu que no momento que Jesus chegasse, ela poderia ser curada. Ela não tocou porque ela sabia que ela estava imunda, ela não podia tocar. Mas ela falou, se eu somente na orla do teu vestido tocar, eu serei curada. Que a gente possa ver e se espelhar nessa fé dessas pessoas. Porque Deus deixou não só as coisas boas, como as coisas ruins que fizeram na Bíblia para tomarmos de exemplo. Para que a gente não venha cometer o mesmo erro. Mas Deus deixou ali cada pedacinho de fé. Como em Salmos também vai dizer, se tua fé for de um tamanho de um grão de mostarda, e você falar para aquele monte, se mova daqui para colar, ele irá. Um grão de mostarda é o menor semente que existe na terra. Só que quando ele cresce, ele vira a maior árvore. E isso é a nossa fé. Às vezes hoje eu posso estar triste, desanimado, não quero vir para a igreja, mas eu venho mesmo assim. Porque quando entramos por essa porta, o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo nos renova. O Espírito Santo nos cura. Não estamos livres de aflições, de doenças nessa terra. Mas estamos do lado daquele que pode te curar, pode te salvar, pode te libertar. Libertar a tua casa, libertar a tua família, libertar teus filhos, libertar teu esposo. Aleluia! É aquele que nos transforma, que nos faz pensar diferente. Ele faz uma metanoia dentro de nós, uma transformação por completo, de dentro para fora. Aleluia! Porque o homem só vê aquilo que está aqui por fora, mas Deus vê o que está aqui por dentro. Às vezes muitos nos julgam o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de se vestir, o jeito de tudo. Mas Deus conhece a sinceridade do coração de cada um. Aleluia! Como a palavra mesmo diz, entra no teu quarto, ora teu pai em secreto, que tudo ele ouvirá. Eita glória! Então não fique hoje preocupado com o que os outros estão pensando a teu respeito, mas o que Deus está pensando no respeito de cada um de nós. Será que estamos agradando ao Pai? Será que estamos vendo a intercessão, a mão dele sobre a nossa vida? Porque só de estarmos hoje aqui é um milagre, é uma bênção para contar. Porque muitos desceram ao pó da terra hoje, muitos morreram no leito, muitos não chegaram nem ao tempo de acordar, abrir os olhos. Mas hoje temos a oportunidade de estar na casa do Pai, de devolver toda a honra e toda a glória para Ele, de buscá-lo, de exaltá-lo. Então quando a gente
gente fala, dê teu melhor para Deus, não é só em dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro, mas o teu louvor, a tua adoração. Estamos estudando na EBD de domingo, adoração, louvor. O que é adoração e louvor? É aquilo que eu entrego de melhor para o Senhor. Só o meu glória, só o meu aleluia, eu já estou chamando a atenção de Deus aqui para a terra. Se eu quero ver milagres de Deus sobre a minha vida, eu preciso chamar a atenção de Deus para a minha vida, para o meu posicionamento, para o meu dia a dia, para o que eu estou fazendo, porque muitas vezes não temos muito tempo, mas chamamos sim a atenção de Deus numa oração. Estou saindo de casa, eu estou orando, estou lavando a louça, eu estou orando. Não preciso estar de joelho não, mas eu estou com o pensamento no Pai. Porque quando estamos pensando em coisas celestiais, ocupando a nossa mente, não deixamos brecha para Satanás falar na nossa mente. Estamos lá louvando, colocando aquele hino, colocando aquela palavra. Estamos lá fazendo os nossos afazeres, nosso almoço, lavando a casa, lavando roupa, seja trabalhando, seja na rua. O mundo está aí. Às vezes a gente fala que até afronta, porque quando você coloca um louvor baixinho, ligou um som estremecendo lá fora. Mas se deixarmos o mundo calar a igreja, não vamos estar pautados na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor fala lá em Apocalipse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Aleluia! Então eu não posso deixar que o mundo me incomode. Eu não posso deixar de dormir por causa do barulho lá fora. Eu não posso deixar de vir para a igreja porque eu estou triste. Eu não posso deixar de orar porque hoje eu não deu tempo. Eu preciso arrumar tempo para Deus. Não tenho tempo de dobrar o joelho, sai na rua orando. Não deu tempo de louvar, de agradecer hoje, mas na minha mente eu estou aqui conectada com Deus. Não precisamos estar em cima do púlpito, somente no púlpito para falar. Agora eu vou falar da palavra. Mas em casa, e na rua, e na sua escola, e na sua faculdade. Por onde você está andando. Existem pessoas sedentas por todos os nossos lados. Aleluia! Às vezes eu falo, eu vou ali correndo no mercado, tem alguém lá, não, meu Deus, não sei o que, já reclamando. E aí eu já libero logo uma palavra de vitória. Porque precisamos ser sal e luz por onde andarmos. Precisamos ser testemunho por onde passarmos. Precisamos cativar aquelas pessoas para que elas se convertam também. Que a gente possa fazer a diferença na vida do necessitado. É verdade, Jesus. Porque existem tantas pessoas que precisam ser tratadas. Pessoas que caíram, se afastaram do ministério, às vezes por palavras contrárias, por sentimentos. Só que estamos aqui por Jesus Cristo. Ainda que o humano nos decepcione, ainda que o nosso pastor nos decepcione, ele é humano, ele é falho. Mas Deus é aquele que não falha com nenhum de nós. Ele segura na nossa mão como ele segurou com a de Pedro. Quando Pedro falou, Jesus me ajuda, eu estou afundando. Ele fala para Pedro, por que duvidaste? Porque possamos não duvidar do que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. Ele tem nos levantado, tem nos capacitado, tem nos erguido, tem nos santificado, tem dado um bom testemunho. E cada dia mais tem nos levantado para a obra dele. Que possamos não ter medo, mas que possamos pedir ousadia. Ousadia de regaçar as mangas e fazer, ousadia de sair na rua e evangelizar, ousadia de ser erguido, de ser chamado, que a palavra do Senhor também vai dizer que deseja o episcopado boa coisa almeja. Almeje ser um obreiro, almeje ser uma diaconisa, uma missionária, um pastor, almeje, porque não há outra coisa melhor para fazer na nossa vida do que trabalhar na seara do Senhor. Muitos gostam de cantar o 115 da harpa, mas na hora de trabalhar muitos somem. Muitos não estão disponíveis para trabalhar. Que possamos ser louvor cheios do Espírito Santo e não vazios. Que possamos cada dia transbordar na vida dos outros. Que possamos ser sal e luz nas vidas dos nossos irmãos. Que possamos pegar pelo braço um do outro e falar, eu te ajudo, eu estou contigo, eu estou orando pela tua vida, não desanima. Ele não perdeu o controle sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a vida da tua casa, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde.
Só que às vezes é necessário que a gente chore um pouco mais, se humilhe um pouco mais, espere mais um pouco no Senhor, que a gente possa orar mais, ler um pouco mais a palavra, jejuar mais. O Senhor escutou a tua oração desde o primeiro momento. Mas às vezes Ele está falando: minha filha, meu filho, espere só mais um pouco. Espere mais um pouco que eu estou fazendo. Espere mais um pouco que eu estou trabalhando. Espere mais um pouco que eu estou entrando nessa escola. Espera mais um pouco que eu estou entrando nessa faculdade. Espera mais um pouco que eu estou entrando nessa empresa. Espere mais um pouco que eu vou te erguer no lugar que muitos falam que você não é capaz. O mundo nos coloca lá embaixo. Diz que você não é capaz, que você não presta, ou que você não é qualificado. Mas aquele que te qualifica é o Senhor Jesus Cristo. Por mais que você faça cursos, que você faça faculdade, que você possa ser levantado, mas se o Espírito Santo está falando: aguarde mais um pouco, aguarde mais um pouco, espera mais um pouco, clama mais um pouco, porque quando vir, nenhum vento vai poder tirar você, não vai poder tirar a tua bênção, não vai poder arrancar a árvore que foi enraigada. Uma árvore que foi enraigada, ela cresceu, ela germinou, ela deu fruto e está sendo poldada. Porque até a árvore que dá muito fruto, ela é poldada para que continue dando mais fruto. Hoje, quando chegamos aqui, nossa diaconisa Grazi estava poldando as plantas lá fora. Porque precisava ser poldada para ela continuar a se crescer, para ela dar um outro visual. Sabemos que o mundo não está nem aí, não dá respeito nem mais para uma porta da igreja. Joga lixo, joga cigarro, joga bebida. Mas não podemos nem amaldiçoá-lo. Precisamos orar pela vida deles. Precisamos dizer que eles vão ser libertos. Precisamos entregar a Cristo quem está fazendo isso. Porque se Cristo morreu sem fazer acepção de pessoa, não somos nós que vamos fazer a acepção de pessoas. Que eles possam também ter a salvação. Que eles possam ver a Cristo enquanto é tempo. Porque por enquanto Deus está dando tempo para que o máximo de pessoas se arrependam. Que possamos continuar clamando pela nossa família. Que possamos continuar pautados na palavra de Deus. Que possamos fazer a diferença. Que possamos estar alegres de estar na casa do Senhor. Assim como Davi, né? Davi se alegrava em ir à casa do Senhor e louvar o Senhor. Aleluia! Que possamos ser espelho. Que possamos ser espelho de Davi, se alegrar na presença do Senhor, na casa do Senhor. O dia é cansativo, o dia é cansativo. Pegamos condução lotada, temos nossos afazeres em casa, mas o Senhor é aquele que nos revigora, é aquele que nos dá alegria de espírito, de alma. Ele revigora o nosso cansaço, Ele tira o fardo que é pesado, Ele nos dá um fardo leve. Aleluia! Podemos deitar na cabeça no travesseiro com a confiança que Ele está fazendo. Está fazendo na nossa casa, está fazendo na nossa família, está fazendo na nossa saúde, está fazendo nas nossas finanças. Então que possamos confiar no Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Que possamos esperar as bênçãos do Senhor que não tem fim. Que possamos confiar e entregar o nosso interior a Deus. Que possamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Hoje não precisamos mais fazer sacrifícios de tolo. Não precisamos mais fazer sacrifícios com animais. Porque Deus, o Cordeiro, morreu por nós. Morreu por mim, morreu por você. O maior preço já foi pago. E se o maior preço já foi pago, hoje podemos descansar em paz no Senhor. O sacrifício que Ele quer hoje é eu e você estar na casa dEle. É eu e você ter temor a Ele, ter reverência a Ele, ter santidade a Ele, buscar a presença dEle, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, a presença de Jesus, estar agradando ao Pai. E hoje podemos confiar, porque infinitamente temos visto, dia após dia, o seu milagre, o seu agir. Cada um aqui tem uma história de vida difícil, mas também tem os testemunhos que Deus fez pela vida de cada um. O mover impossível que Deus fez sobre a nossa vida. Muitos falavam que a gente não valia R$1, que a gente não ia prestar, que a gente ia cair no mundo, mas hoje estamos aqui, bendizendo, agradecendo,
Porque o mundo pode não dar R$1 pra gente, mas o Senhor morreu por nós. Temos valor. Ele nos ama como ninguém pode amar. E por isso estamos alegres, porque o Senhor já pagou o maior preço. Hoje precisamos apenas confiar que no momento certo Ele vai fazer por mim e por você aquilo que tanto almeja no nosso coração. Aleluia. E assim eu agradeço minha rica oportunidade. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Natanael dando glória, aleluia, ali atrás, recebendo de 5 meses, recebendo ali, conversando com a gente, 5 meses, recebendo, eu falando com ele, aleluia, Jesus,